Meu nome é Fernando Galdino da Silva, faço parte do Polo Abreu e Lima, meu RU 3452779. Venho a convocar vocês para participar do meu portfólio da fase 2, que o tema abrange paz, justiça e instituições eficazes, objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Vamos começar dando um passeio pela história da música, começando pela Idade Medieval. Ao falarmos da Idade Média, estamos tratando de um período entre séculos 5 e 15, um período da história da Europa que se inicia com a queda do Império Romano. Na música medieval, o canto gregoriano foi institucionalizado na liturgia católica pelo Papa Gregório I, servindo como modelo para toda a Europa. A música na Idade Média era importante meio de doutrinação. A questão do letramento ou da alfabetização estava tendo avanços importantes, mas a compreensão de um texto ainda era um desafio para boa parte da população. A música era o meio mais eficaz para a memorização de textos bíblicos, disseminação da mensagem do cristianismo e instrução dos fiéis na doutrina e na liturgia. Quem se destacou nessa época foi Guido de Arezzo, entre 992 a 1050, que passou a usar linhas da notação musical, com o canto-chão ou canto gregoriano, que era um canto homofônico na igreja, um grupo que cantava só uma voz, com uma voz só, sem instrumentos musicais, e o objetivo do canto, ainda executado, eram os neumas. Quem destacou mais na Idade Média, Idade Medieval, da música, foi Tomás de Aquino, um italiano, Roca Seca, nascido em 7 de março de 1274, foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, dominicano, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, o que por isso é conhecido como Doutor Angélicos, ou Doutor Universalis. Aquino é uma referência ao Condado de Aquino, uma região que foi propriedade da sua família até 1137. Tomás se distingue por seus hinos eucarísticos que ainda hoje fazem parte da liturgia da igreja. Tomás é venerado como santo pela Igreja Católica e é tido como professor modelo para os que os estudam para o sacerdócio, por ter atingido a expressão máxima tanto na razão natural quanto da teologia especulativa. Agora nós vamos fazer um exemplo, cantar o canto-chão, canto gregoriano, São Tomás de Aquino, escrito por Neumas, e o nome do canto-chão é Adoro-te Devote. Convido agora meu amigo Leandro para a gente executar o canto-chão uníssono, uma só voz, para vocês terem uma base mais ou menos como era cantado antigamente na igreja. Saindo da Idade Média, Idade Medieval, a gente passa para o Renascimento, ou Idade Renascentista, que foi cerca de 1400 a 1600. O Renascimento é um período da história da Europa conhecido também como Renascença ou Renascentismo. Esse nome identifica bem o que estava se passando nesse momento da história europeia, pois foi um período marcado por um grande interesse de se reviver, de alguma forma, os padrões da Roma e da Grécia Antiga. Uma modificação no pensamento e na maneira de ver o mundo estava surgindo. Lembre-se que estavam vindo da Idade Média e que a igreja influenciava toda a sociedade, pregando o teocentrismo, ou seja, o sobrenatural e o divino era a razão e a explicação para tudo. E a igreja era o único lugar em que a vontade divina era revelada à humanidade.
podemos afirmar que o humanismo surge nesse contexto. O racional e o intelectual se sobrepõem ao sobrenatural. Aí vem a polifonia. Na Idade Média era homofônico, uma voz só, podia cantar um grupo de 20 pessoas, que eram todos uma voz só, um misto. A polifonia é o principal estilo de composição da época. As músicas em vários ambientes da sociedade, que na Idade Média era só dentro da igreja. A música sacra, dentro da igreja, é a música profana, que era a música que não falava de coisas divinas. Então se tratava de música profana. Um dos gêneros que eu escolhi foi a canzone de Cláudio Merulli. Cláudio Merulli. Ele nasceu em 8 de abril de 1533, 4 de maio de 1604 foi a sua morte. Também conhecido como Meliotti, Merulli Claudio del Correggio. Foi um organista italiano e compositor do período da Renascença. Canzone, em italiano, uma canzone é uma canção, uma balada italiana ou provençal. Também é usado para descrever um tipo de letra que se assemelha a um madrigal. Às vezes, uma composição simples e musical é designada como canzone, especialmente se for um não italiano, um bom exemplo da área de Mozart, Fígaro de Mozart. Então a gente escolheu aqui, a gente vai tocar para vocês ouvirem, que já começou a ter mudanças. A canzone de La Cortese, de Cláudio Merulli, de 1533 a 1604. Convido o Leandro, meu amigo, para nós fazer esse dueto com o instrumento cornet, para vocês ouvirem a melodia. Aqui, no caso, já começou a polifonia. Continuando, agora a gente entra no período da música, no período barroco. O barroco, como continuação do Renascimento, ocorreu entre os anos 1600 e 1750. A história vai acontecendo naturalmente e os períodos vão ganhando suas próprias características e tendo seu lugar na história. Não há uma ruptura abrupta entre um período e outro. Algo como hoje estamos no Renascimento, amanhã já passamos para o barroco. O barroco é, de certa maneira, a continuação do Renascimento, assim como o Renascimento foi uma continuação da Idade Média. A música barroca. O período barroco é marcado por uma grande produção musical, um período fecundo e revolucionário que transformou e influenciou toda a história da música ocidental.
Há obras seculares que recebem o nome de cantata. O termo era aplicado a obras executadas em cerimônias para imperadores, por exemplo. Algumas podiam conter até mesmo uma temática patriótica, mas isso apenas mais no próximo final do século XVIII. No século XVII, as cantatas na Itália surgiam certo padrão. Obras que tinham partes em recitativo alternados com áreas a partir de 1650. Essa era o padrão comum de uma cantata. A cantata foi um gênero muito trabalhado no período barroco e é considerado o mais importante da música de câmara vocal desse período. A nomenclatura cantada era usada de formas diferentes em contextos distintos. Na igreja luterana era um elemento musical relevante e muito usado nos cultos, mas fora do contexto religioso também era muito utilizado. Podemos destacar como compositor desse gênero Carissimi, Scarlatti, Bach, Handel, Vivaldi, Marcello e Pergolesi. Entre muitos escritores, compositores, eu escolhi Johann Sebastian Bach, uma cantata de Johann Sebastian Bach que é muito conhecida por todos nós hoje. Quando vocês ouvirem, vocês vão ver. O nome dela é Jesus, Alegria dos Homens. Agora nós vamos executar, vou chamar Leandro, meu amigo, para nós executarmos Jesus, Alegria dos Homens, uma cantata de Johann Sebastian Bach. Continuando, a gente está agora no período classicismo. É o período entre 1750 e 1810, aproximadamente. Primeiro vamos traçar um panorama geral da época, abordando as mudanças que marcaram esse momento histórico, seguindo com as características gerais da música nesse período tão fértil. O refinamento das composições, exploração de crescendos e diminuendos em dinâmica, as notações para piano e forte aparecem na partitura, aperfeiçoamento da edição musical,
O contraponto não é uma técnica composicional predominante. Textura homofônica com uma linha melódica acompanhada por acordes, estrutura formal definida, rigor formal. Música instrumental ganha mais importância. Crescimento do número de instrumentos e de músicos nas orquestras, surgimento da figura do maestro ou do regente, e a racionalidade. Substituição do cravo pelo piano, composições para piano mais complexas, a população média tinha mais interessada pela cultura. A base da orquestração moderna nasce nesse período. A beleza é extremamente valorizada. Eu escolhi entre vários compositores a Sinfonia de Ode e Alegria, do alemão Friedrich Schiller, 1775, tocando no quarto movimento da Sinfonia de Beethoven. Muitos acham que essa Sinfonia é de Beethoven, não é. Foi Friedrich Schiller que fez a composição e foi acrescentado no quarto movimento da nona Sinfonia de Beethoven. Nesse poema, Schiller expressa uma visão idealista da raça humana como irmandade, uma visão que tanto este como Beethoven partilhavam. O que é a sinfonia? Vimos que no barroco o termo poderia se referir a vários tipos de obras, não havendo uma definição única. Já no classicismo, sinfonia se refere a obras sinfônicas propriamente ditas, ou seja, uma obra orquestral independente. A palavra sinfonia vem do grego e significa reunião de vozes. O conceito e o modelo de sinfonia que temos hoje nasceu no classicismo. Com o passar do tempo, se expandiu. Afinal, cada compositor sentia-se, de certa forma, livre para compor as sinfonias em 3 movimentos, mas também as sinfonias interligadas sem pausa. A sinfonia é um gênero e um idioma orquestral. Em 19 de janeiro de 1972, o hino de Beethoven foi oficialmente adotado pelo Conselho da Europa. Geralmente é tocado sem letra, pois a música é uma linguagem universal e pode ser ao mesmo efeito de como se fosse cantado. O hino expressa os ideais de liberdade, paz e solidariedade, ambicionado pelo continente europeu e pelas instituições como um todo. Nós vamos passar aqui agora, chamar meu amigo, companheiro Leandro, nós vamos tocar Hino à Alegria, composição de Friedrich, mas tocada por Beethoven. A história da música, entramos no período romantismo. Surgiu no final do século XVIII e durou praticamente todo o século XIX. A ideia central era valorizar o sentimento, a emoção, a subjetividade e a intuição. A valorização da criatividade do indivíduo e do eu era uma corrente de pensamento do período. Havia mais flexibilidade nas formas musicais, com uma atenção maior ao sentimento que a música poderia transmitir ao despertar nas pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais o romantismo é considerado um nascedouro de novos gêneros musicais. A música instrumental, que foi tão valorizada no classicismo e que floresceu fortemente naquele contexto, segue essa tendência também no romantismo. Veremos a seguir os gêneros musicais no campo da música para instrumentos que surgiram nesse período tão prolífico. A música programática foi um dos gêneros que eu escolhi. É uma música composta com o intuito de narrar uma história com característica descritiva. Este tipo de obra pretende trazer imagens e cenas à mente do ouvinte. Já havia obras programáticas em outros períodos. No Renascimento, por exemplo, eram escritas principalmente para cravo, assessor piano. Já no Barroco, as 4 estações de Vivaldi e o capricho dele sobre a despedida de
Semana de Bom, WD992 de Johann Sebastian Bach eram obras descritivas. Eu escolhi aqui um trecho que é a Primavera das 4 estações de Vivaldi. Agora chamo Leandro, meu amigo, para nós executar a Primavera. Logicamente são trechos só para a gente ver quais foram as mudanças da música nessa época. Continuando, a gente entra no século XIX e vamos caminhar até para a atualidade. Os Estados Unidos são responsáveis por quase 50% dos gêneros musicais mais conhecidos do mundo. Isso é o resultado do poder que a indústria cultural americana possui e que influencia todo o planeta desde o século XX, desde o início do século XX. Destacaremos aqui os principais gêneros musicais dos Estados Unidos. O jazz, nascido na comunidade negra americana, o mais famoso, Louis Armstrong. O blues, como o jazz é um gênero originado por afro-americanos no sul dos Estados Unidos no fim do século XIX. O rock and roll, o country, o bebop hop e o gospel, que foi um dos gêneros que eu escolhi. Do gênero gospel, destaca John Newton. John Newton é de Londres, 24 de julho de 1725 a 21 de dezembro de 1807, período de vida. Foi um pastor anglicano, tendo vivido antes de sua conversão à fé cristã como um traficante de escravos. Newton tornou-se um grande defensor da Inglaterra no fim da escravidão, influenciando o abolicionista William Wilberforce. Foi também autor de muitos hinos do repertório cristão, incluindo Amazing Grace. John Newton era um ex-rebelde e ex-traficante de escravo. Passou por situações tristes, desafiadoras e ruins até se tornar pastor anglicano. Responsável pela composição de lindos hinos, eternizada até pela Broadway, centenas de anos depois. A jornada desse britânico é de fato intrigante. Vamos conhecer a história de Amazing Grace. John Newton era encarado por seu pai, um capitão da Marinha Britânica, como um jovem bem rebelde, e assim, na sua adolescência, foi enviado para um internato na Inglaterra, em uma tentativa desesperada por seu pai o pôr em ordem. Em 1745, foi entregue para o esposo de uma princesa da África Ocidental como escravo. John passou um tempo sendo escravizado por essa família. Em 1748, seu pai, que não desistiu de John, solicitou que um amigo capitão fosse procurar por seu filho. Ao resgatá-lo na viagem de volta, enfrentaram um grande desafio. O mar no litoral irlandês foi tão revolto e violento que parecia que sua história de fato estava chegando ao fim. John Newton se viu diante de uma situação desesperadora e só via a possibilidade de um milagre salvar a sua vida. E rezou, entregou a sua vida a Deus. E segundo ele, foi ouvido. Embora muito fragilizado devido às fortes ondas, o navio conseguiu chegar são e salvo ao destino. Depois dessa experiência de quase morte, John Newton encontrou finalmente a vontade de buscar a religião. Estudou e tornou-se um poeta e pastor anglicano de respeito. Acredita-se que John Newton escreveu a letra de Amazing Grace a partir de sua experiência pessoal com Deus nesse episódio traumático, no qual, segundo ele, Deus atendeu suas preces.
Então, aqui, Amazing Grace a gente escolheu para executar como umas do século XIX. Convido Leandro, um amigo, para nós fazer Amazing Grace. Finalmente chegamos na música atual, século XXI. Falando do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo musicalmente e um grande nascedouro de gêneros e estilos musicais. Nossa música é eclética e muito heterogênea, pois recebe influência de gêneros do mundo afora. Falando de gêneros, MPB, Brasil 1960, sertanejo, gênero de música brasileira raiz, música de interior marcada pela simplicidade do homem, longe das capitais, samba e pagode, comunidades afro-brasileiras do Rio de Janeiro, forró, nome de uma festa do Nordeste brasileiro, baião, shot, arrasta-pé, chachado, e finalmente a bossa nova, fim dos anos 1950, influência do samba e do jazz. Nasceu em meio ao crescimento urbano e ao processo de industrialização brasileiro. Tom coloquial na voz, como se fosse falada, temas cotidianos, o dia a dia da vida real. E nesse gênero, eu cito Nando Cordel, um pernambucano de Pojuca, nascido 13 de dezembro de 1953, é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Filho de um comerciante que também era poeta e repentista, seu Manuel do Posto, e uma dona de casa, Dona Nata. Nando é o mais velho dos 10 irmãos. Foi uma infância e adolescência como membro do coral da Igreja Católica e Ponte dos Carvalhos, entre cantos e alfaias litúrgicas. Então, sob os cuidados do incentivo do padre Geraldo Leite Basso, que Nando começou a despertar seu talento para a música. Ganhou o seu primeiro violão dos pais aos 14 anos e aprendeu a tocar sozinho. Com os 17 anos já fazia parte de uma banda de baile. Em meados da década de 70, como muitos jovens nordestinos de sua geração, foi tentar a vida no Rio e São Paulo e assim começaram apresentações profissionais. E o estilo de bossa nova, a gente escolheu uma música, o nome Paz pela Paz, que é o tema do meu portfólio, Paz, Justiça. E nós vamos fazer agora uma apresentação cantando essa música, continuando por dentro, para vocês contagiarem a paz e a justiça pelo mundo.